Me avisem quando entrar. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Vocês podem dar um ok aí para mim saber? Parece que sim, né? Beleza. O pessoal está dizendo que aqui está tudo certo. Sim. Ah, que bom, Vera, Morgana, Angélica, Maria de Paula, já vou falando boa noite para vocês. Silene, Vanessa, estão me ouvindo, então preparem os ouvidos, porque hoje tem muita coisa. Vocês aqui também estão me vendo, tudo certinho? Olá, pessoal, boa noite a todas vocês e a todos vocês. Falei aqui alguns nomes que estão aparecendo para mim, não é? A Silene, a Sônia, a Lília Viana, todas vocês, boa noite, através de vocês que eu falei o nome, eu digo boa noite a todos, a todas, que nos acompanham pelos nossos canais Harmonia, pelo Terapias com Harmonia, pelo Arcádia. Solicito, saúdo a todos vocês que são devotos do nosso curso Cristianismo Iniciático. Então, hoje é um dia muito, muito especial, como já vi que vocês estão colocando aí, dia de portal 666, não é? Aliás, hoje é um dia que acumula aí muitas coisas especiais e realmente a energia está assim bastante intensa, não é? Coroando este mês de junho, né? E vai aí pegar uma fase onde nós, vamos falar novamente, onde nós devemos assim firmar muito para dar suporte às correntes poderosas que estão vindo do universo celestial para abençoar a Terra. E isso tudo mexe muito com a gente, não é? Então, hoje está acontecendo mais um dia de portal 666. É o terceiro e último deste mês, não é? Está acontecendo também, tem esse grande alinhamento planetário e a Lua hoje também se junta a este alinhamento planetário importantíssimo, profundíssimo, que causa um efeito também na gente. Eu anotei aqui para não esquecer. Envolve os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Olha só o que é isso. E hoje a Lua entra nessa brincadeira também. Então, assim, olha, nós estamos na Lua minguante, não é isso? Então, nós temos aí o oráculo de Tote, juntando com outros oráculos, nos dizendo, nos informando as estruturas que trabalham para o lado negro da força, realmente vão balançar até cair, né? E a gente também tem hoje um evento que aconteceu, que é o evento onde nós tivemos na Câmara do Senado do Brasil, pela primeira vez, um governo oficializando dentro de uma sala sua, governamental, o evento que tratou dos OVNIs em solo do Brasil, porque hoje é o Dia Mundial da Ufologia. Hoje é esse dia. A ufologia comemora
75 anos de pesquisas oficiais. Hoje é o aniversário, né, deste Dia Mundial da Ufologia, aniversário de 75 anos de estudos e de práticas. E qual foi o país? É impressionante isso, que fez um evento dentro da Câmara do Senado para falar sobre isso. O Brasil. E isso é muito simbólico, pessoal. Esse evento aconteceu hoje, no período da manhã. Isso é para lá de especial, este símbolo. Então, nós vamos aprofundar esse tema hoje. E quero aqui começar essa live. Começar não, né? Porque eu já comecei. Mas quero aqui, já nessa parte inicial, falar com vocês que estão aqui em nossa live pela primeira vez. E o tema de hoje são atualizações do oráculo de Tote. Então, quero, em breves palavras, para situar vocês, informar o que é o oráculo de Tote. É uma ferramenta cabalista utilizada há milênios. Ela tem origem nas antigas escolas de mistério do Egito, na escola do olho de Horus, na escola do olho de Ísis, não é? Ela é uma ferramenta que os sacerdotes e as sacerdotisas utilizavam tanto para vislumbrar o que iria se desenrolar a nível de nação, de planeta e de grandes acontecimentos, como também a nível pessoal. Sempre utilizaram esta ferramenta. Esta ferramenta é baseada em cabala, em numerologia, em astrologia. Acontece que ela veio vindo, né, do Egito, foi para teve toda a história, né, do povo hebreu que também utilizou cabala, e a cabala foi aí viajando, né, veio para a Europa, chegou nas Américas esse conhecimento, e no início de 1900, as escolas iniciáticas e as escolas de mistério do Brasil, que são herdeiras das escolas, antiguíssimas escolas do Egito, e aí pegou escolas da Europa também trabalhavam com o oráculo de Tote, né, a nível interno, mas faz aí foi em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, os instrutores maiores das escolas iniciáticas começaram a preparar pessoas para não usar mais o oráculo de Tote apenas dentro das escolas, mas também em seus consultórios, em suas escolas abertas, para que eles passassem a ajudar pessoas, estudando a cabala das pessoas e dando instrução. E nós aqui, né, do Templo Harmonia, que somos hoje representados pelo Espaço Terapias com Harmonia, pelo Espaço Arcádia, Terapias Arcádia, nós também recebemos uma orientação, o Templo Harmonia recebeu uma orientação há mais ou menos uns 8 anos atrás, não sei bem, de que nós deveríamos criar uma estrutura para montar o oráculo de Tote para vocês que se interessassem e onde nós pudéssemos compartilhar os módulos com vocês através do mundo virtual da internet. Então, nós criamos esta modalidade e vocês passam as informações e a gente monta o oráculo de Tote baseado em cabala. Ele não é um oráculo que diz apenas esse seu período vai acontecer isso. Não, eu sempre falo isso para vocês, né? Talvez vocês cansem que eu repito muito isso. O oráculo de Tote, ele fala
qual é a sua pauta evolutiva para o período. Ele fala de acontecimentos que virão a surgir, mas ele fala qual é a sua pauta evolutiva, para que você consiga ficar em alinhamento com a sua presença divina, com os seus comandos evolutivos. E dessa forma, você possa manifestar, materializar na sua vida prática, física, o seu melhor destino. Então, existem oráculos que dizem, esse vai ser o seu destino. E o oráculo de Thoth, baseado em Cabala, não faz isso. Ele entende que existem inúmeras possibilidades. Isso, desde a era antiga, já era falado. O que a física quântica só entende hoje, os místicos do passado já entendiam. Existem inúmeras possibilidades e você se prepara e se conduz para manifestar a melhor possibilidade na sua vida. E o oráculo de Thoth, então, te dá o conhecimento sobre o que é que a sua presença divina está, qual é a jornada que ela coloca para você em questão evolutiva, para que você consiga conquistar o seu melhor destino, a sua melhor possibilidade. Dito isso, nós estamos fazendo atualizações do que o oráculo de Thoth vem revelando para este ano. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso. E estamos compartilhando com vocês há um tempo que isto acontece porque, de agora em diante, tudo vai ser tão intenso, a transformação vai ser tão intensa, tanto no planeta, como em nós mesmos, que nós precisamos, assim, de uma ajuda, às vezes, para nos ajustarmos com a transformação. Então, os instrutores maiores, os cabalistas, os astrólogos alquimistas, os radiestesistas e todos os que trabalham com oráculos e que são do Templo Harmonia. Hoje tem um grupo aqui que precisa segurar a onda da energia, que está muito forte, não é? E tem os que trabalham diretamente com oráculos. Então, vocês já sempre escutam aqui a gente falar, o Moriaki trabalha com a radiestesia, com a radiônica, com a cabala, com a alquimia. A Letícia também trabalha com os oráculos, com os mapas angélicos, com a cabala angélica. Juntamos com todos, tem a Nair, tem a Ivone, todos os que trabalham com o oráculo do Templo Harmonia. Nós estamos, assim, compilando as informações para trazer para vocês tanto o que é previsão do oráculo e de outros oráculos, como o que já está acontecendo e que nós colocamos para vocês em anos anteriores. E por que nós vamos falar disso? Para ajudar que nós entendamos os movimentos externos com os movimentos internos. E aí a gente consegue se ajustar, se harmonizar e viver aí a melhor linha de destino, tá bem? Então, se vocês em algum momento acharem que eu deva parar para responder alguma pergunta pontual, vocês me avisem, tá bem? Licença, pessoal, só um minutinho. Então, como falamos, hoje estão acontecendo vários eventos e eu vou aqui trabalhar com vocês como vocês já me conhecem dentro das aulas. Eu tenho um roteiro aqui, eu vou ler. E aí nós vamos conversando e eu vou explicando, tá bem? Por que vou fazer isso? Porque é muita coisa, eu posso esquecer, são dados importantes que os instrutores maiores do Templo Harmonia pediram para eu falar, porque são essas informações, elas têm frequência, elas têm códigos, e elas atuam no nosso campo lumínico e no nosso corpo de luz.
Então, para eu não esquecer, eu anotei aqui, tá bem? Então, as mandalas numerológicas do oráculo e os arcanos do tarô, que também tem tudo a ver com o oráculo de Tote, os arcanos do tarô têm tudo a ver com Tote, porque quem sabe a história dele foi ele que compilou esses símbolos e pediu para os seus sacerdotes e sacerdotisas levarem isso, viajarem com isso pelo mundo, para que esses símbolos nunca se perdessem, não é? Então, todos esses oráculos, eles nos dizem, neste período, tempo de reformular, processos de transformação, novos rumos para a realização e o sucesso. E eles nos orientam. Temos que nos preparar para o novo. Temos que nos preparar, pessoal, para o que vai nos surpreender, para o que vai nos tirar de uma zona onde está tudo ali estabelecido e que vai causar um reboliço, tanto a nível externo como interno. E nós temos que nos preparar para isso. Toda vez que uma coisa muito nova chega, ela desestabiliza muito as pessoas, mas ela não desestabiliza as pessoas que vão estar preparadas. As pessoas que já estão esperando, elas estão preparadas, então elas conseguem assimilar o novo e tirar bom proveito do novo, não é? Então, é tempo de reformular. Estar maleável para reformular o que precisa ser reformulado. As pessoas que forem muito rígidas e não quiserem reformular pensamentos, sentimentos e ações, elas vão ter problemas neste período, porque nós precisamos reformular, precisamos nos preparar para a transformação. São processos de transformação que estão acontecendo. E o que eu vou contar para vocês aqui, nas próximas notícias, são notícias transformadoras, completamente inusitadas. E por que elas estão acontecendo fora? Porque esse processo vai ter que acontecer dentro de nós. A transformação. Então, as pessoas que não estiverem dispostas a realizarem transformações pessoais neste período, vão viver grandes problemas. Porque, vou repetir para os que são novos aqui, o que nós falamos já há muitos anos, no oráculo de Tote. Nós estamos vivendo o último período desta era ariana. Nós vamos entrar na era de ouro, já a partir de 2052. E a transformação já está acontecendo agora, mas não é preciso ter medo da transformação. Não é preciso ter medo, não vai acontecer o caos planetário total. E quem não tiver que viver caos, não viverá caos. Se nós realizarmos o trabalho evolutivo interno, nós estaremos nos escolhendo, auto-escolhendo, para não viver o caos. Então é por isso que é importante entender, porque aí nós vamos trilhar uma linha de destino positiva, evolutiva, harmônica. Então, novos rumos para a realização e o sucesso. Não mais os rumos que estamos acostumados. Novos rumos, nova maneira de fazer, nova maneira de realizar. E aí, o oráculo colocou para nós neste período. Temos que nos preparar para o novo. E este período, por que eu estou dizendo este período? Porque hoje nós estamos no dia 24,
A live é hoje propositalmente e vai pegar até o 24 de julho, tá bem? Vai pegar esse período, até um pouco mais. O que nós vamos falar aqui não tem uma linha divisória, tá bem? Então, aqui colocaram para nós, escrevi assim conforme pegamos do oráculo. A Mãe Vida, a consciência maior, vem nos chamando fortemente para esta reformulação e transformação, nos forçando a observar o que está acontecendo à nossa volta e a questionar o que acontece. Questionar é uma das práticas da filosofia. Avaliar, questionar, refletir nas informações que nós recebemos. Nós não somos seres criados para receber informações e assumir aquilo para nós. Nós temos que refletir, temos que ver como isso ressoa no nosso emocional, no nosso mental. Este é o momento para reformularmos nossas crenças, para aceitarmos a transformação, para questionarmos o que está estabelecido, para que assim, e somente assim, possamos viver a linha do tempo da realização e do sucesso. Então, aqui o oráculo ele está nos informando que a linha da realização e do sucesso exige que nós sejamos questionadores, que nós trabalhemos com a reflexão, que nós trabalhemos com a análise, o aprofundamento, a percepção. Aqueles indivíduos que só quiserem receber tudo, e tudo que eles receberem é o que eles vão fazer, sem refletir, eles não vão se capacitar para viver a linha da realização e do sucesso. Eles podem aí vir a viver o caos, a confusão, os conflitos, os problemas. Então, muitas coisas já estão acontecendo. Como o oráculo de Thoth veio apontando há muitos anos, pessoal. Há muitos anos que o oráculo começou a falar. Quando nós entramos no grande período de Saturno, o grande ciclo de Saturno, começou o processo que nós compartilhamos com vocês, que é o período chamado juízo final. Não tenham medo desse período. Entendam o que ele significa. Juízo final, período de ajustamento final. É um bom período para os que estão comprometidos com o lado branco da força, para os que estão comprometidos com a evolução. É um período maravilhoso. Vai haver iluminação em massa, vai haver despertar dos dons, vai haver o despertar da consciência superior, vai haver a unificação do nosso ser com as irmandades maiores. É um período maravilhoso para os que estiverem do lado branco da força, não é? Então, muitas coisas estão acontecendo e nós temos que falar hoje de algumas muito importantes, que são muito simbólicas, pois elas têm um efeito, tanto em nosso planeta e nas sociedades de todas as nações, como elas também têm um efeito em nós, no nosso mundo interior. Então, nós vamos começar hoje a nossa reunião, esses eventos, falando de um evento que nós, assim, ficamos em êxtase, que está acontecendo, que aconteceu no período da manhã, na data de hoje, que foi muito simbólico, muito simbólico. E aconteceu aqui no Brasil, prenunciando o papel do Brasil nesta nova fase que o mundo vai viver
já a partir de agora e nos próximos anos. No dia de hoje, aconteceu na Câmara do Senado. Então, havia sido anunciado pelo senador Eduardo Girão, na ocasião em que aconteceu o 25º Congresso Brasileiro de Ufologia, o Eduardo Girão, ele comunicou que haveria uma comemoração do aniversário de 75 anos do Dia Mundial da Ufologia, e que aconteceria na Câmara do Senado. E hoje aconteceu, no período da manhã, e vieram pessoas envolvidas no fenômeno da ufologia do mundo todo. Grandes representantes, grandes editores de grandes revistas, grandes pesquisadores, pessoas que pegam informações, né, secretas que são ali compartilhadas por quem tem cargos dentro da área militar dos países, dentro da área do governo, vieram também esse pessoal, né? Então tivemos aí um encontro que foi, parece que tinha 24, foi aberto para 24 cadeiras, não é isso? De pessoas que podiam estar lá. 170. 170? 170 cadeiras para as pessoas, elas tiveram que se inscrever antes para participar, e acreditamos que foi aberto, esteve na internet esse encontro. Nós vamos pegar mais detalhes e compartilhar depois com vocês o que mais aconteceu ali. Então, é a primeira vez que um evento oficial aconteceu dentro de uma sala do governo de uma nação. Então, foi no Brasil. E isso prenuncia o papel que o Brasil terá nessa grande questão, que vai ser, eu vou continuar falando aqui, mas que nós compartilhamos com vocês em encontros anteriores. Está tendo uma grande programação para oficializar as informações a respeito do fenômeno UFO, né, da presença dos OVNIs e do contato com seres extraterrestres e ultraterrestres. Então, explico. Extraterrestres são seres extraplanetários, de outros planetas. Ultraterrestres são seres de outras dimensões, tá bem? Então, já está sendo combinado pelos líderes governamentais como é que eles vão iniciar a pauta de começar a revelar isso. Isso que o Kennedy, presidente americano, quis revelar lá no passado e não conseguiu, que vários depois dele, né? E aí tivemos aí o Trump também, quando estava, que queria dizer, mas ele soube como se conduzir. Então, agora, eles receberam um apertão da Confederação, que são os seres que já estão aqui, pertinho da Terra, e eles estão sendo, assim, obrigados a criar uma pauta para divulgar isso. Então, estão acontecendo os movimentos, e o Brasil foi o primeiro que cedeu espaço para isso. Então, isso prenuncia que o Brasil vai ter um papel muito importante nesse esquema todo. E por que o que significa nós começarmos a saber oficialmente da presença disso tudo novo que está se aproximando da Terra? Já aproveito aqui a oportunidade para dizer, não tenham medo. Eles não vão nos prejudicar, tá bem? Se eles quisessem nos prejudicar, eles já teriam feito há muito tempo, tá bem? Então, não tenham medo. Por que está acontecendo esse evento onde nós estamos tendo informações sobre tudo isso? Porque nós falamos aqui em cima,
temos que nos preparar para o novo, nos preparar para o transcendente. Não existe nada mais novo do que isso. Realidades que estão além da linha do nosso horizonte. Isso é novo, muito novo. Então, nós temos que preparar o nosso ser para começar a encarar isso com uma naturalidade. Porque do mesmo jeito que muitas pessoas estão vendo eventos luminosos no céu, e a proporção de avistamentos aumentou em 70%, e esses eventos luminosos estão acontecendo no céu, é porque eventos luminosos também estão acontecendo no nosso mundo interior, na nossa psique. Porque o que é fora é dentro. É assim que Totti nos ensinou. O que é fora é dentro. Então, vamos continuar. Aconteceu há poucos dias, se eu não me engano, eu esqueci de colocar a data aqui. Se eu não me engano, foi dia 14, que em Caieiras, São Paulo, um objeto meio grandinho, ele aconteceu que ele caiu, né? Impactou com o solo. E, por mais que eles estejam tentando acobertar isso, não está sendo possível. Segundo fontes do local, inclusive o Facebook da Prefeitura de Caieiras, um OVNI caiu durante a madrugada. Eu acho que foi dia 14, mas o pessoal está vendo aqui para mim que eu esqueci de anotar. Os moradores que vivem próximos ao Morro Grande ouviram um enorme estrondo. Parecia algo que bateu fortemente no solo e depois se arrastou. Não foi notificado oficialmente nenhuma queda de aeronave. E isso é estranho, porque, conversando lá com a população da região, muita gente ouviu. Então, aconteceu de fato alguma coisa, e o próprio fato de não ter sido noticiado queda de nenhum avião, então aí já demonstra que tem algo aí. Logo nas primeiras horas da manhã, os moradores da região testemunharam grande movimentação de carros de bombeiros, caminhões verdes do exército, muitos soldados e carro de polícia militar. Os militares se estenderam por vários pontos da região, e aí eles, inclusive, muitos militares, muitos carros do exército, foram vistos pelos moradores de Mairiporã também. Então, eles também estão dizendo que aconteceu essa movimentação gigantesca lá. E esses moradores viram, junto com os soldados que usavam uma roupa mais comum que a gente conhece, roupa verde, tinha muitos soldados de roupa preta, roupa totalmente preta. Eles consideraram que eram militares, né? E eles carregavam tipo uma lanterna na mão, um bastão, que emitia uma luz vermelha. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, os moradores da região falarem isso. Por quê? Porque em muitos avistamentos e em muitas manobras militares, em vários locais do planeta, que foram ali depois os pesquisadores, as revistas que tratam desse assunto, a revista de Ufologia do Brasil, que foram investigar, esses militares de roupa toda preta e que carregam esse bastão que emite uma luz vermelha, sempre é falado deles em diferentes nações. Eles sempre estão lá. E nós sabemos, por informantes que deram, né, informações para esses meios de investigação, de comunicação, como as revistas, de vários países diferentes, que esse bastão, ele é um bastão que capta frequências diferentes da frequência do corpo humano. Então, eles carregam esse bastão para isso. Se eles entram em algum local, eles usam isso para ter certeza de quem é a criatura que está lá e para conseguirem localizá-las. Então,
além de tudo, isso o pessoal colocou aqui para mim, Caieiras foi na madrugada do dia 14/6, então, realmente, eu lembrei que foi essa data. Obrigada. E aí o pessoal também descreveu os moradores de Mairiporã e de Caieiras também. Alguns deles lá conseguiram contatar pessoas que viram dois seres diferentes, não eram humanos. Vários moradores descreveram a mesma coisa. Eles não andavam, eles não davam passos. Eles pareciam que flutuavam, que iam assim, pareciam que eram levados por uma esteira rolante. Foi assim que os moradores descreveram. Um era muito alto, uma altura muito diferente da nossa. E ele tinha uma capa, e ele meio que se fechava naquela capa. E o outro era do tamanho parecido com o nosso, altura, mas eles não sabem se era roupa, o que era, parecia uma tatuagem, todo escrito o corpo dele, mas não eram letras como nós conhecemos. Então, vários moradores viram isso e descreveram da mesma forma. Então, aí, já estão acobertando, eu fui procurar na internet hoje rapidamente, e já está lá que não aconteceu nada, não teve nada, é a teoria da conspiração. Só que aí, pessoal, é muita gente que viu. E nós estamos num momento diferente, pessoal. Quando aconteceu lá em Varginha, o cala-boca, o medo do ridículo, era muito forte. Hoje, a coisa está um pouco diferente. Então, acho que essa história ainda vai se desdobrar. E outro fato que chamou muito a atenção. Quem levantou bem cedo, de madrugada, para ir trabalhar, percebeu que 20 minutos depois do estrondo, do barulho, os militares já estavam lá, os caminhões chegando e uma grande movimentação. O que nos faz questionar, como assim? Só 20 minutos para tudo isso? Então, eles já sabiam de algo, devia estar acontecendo, deve ter acontecido um acidente com este objeto que não era da Terra. Teve uma oportunidade, eu viajo muito assim por esse pedaço que pega Mairiporã, pela Fernão Dias, e paro muito ali no Graal, né? É um posto que tem lá, o restaurante, tudo. Paro muito ali na viagem. E vocês que já me conhecem há mais tempo, aqui é live aberta, mas vou falar, né? Tenho, assim, uma certa ligação, né? Trabalho com grupos de contatados, né? E teve uma experiência que eu tive dormindo em desdobramento, tive uma visão em frente àquele posto, eu estava ali em frente no Graal, e do outro lado, então, da autopista lá, tem como um morrinho, né? Então, eu vi do outro lado uma nave muito grande, mas parecia que ela saía de dentro do morro. E eu olhei, e vou falar o que vocês já sabem, eu fiz assim, uau, o que é isso? Uau! E eu fiquei, o que é isso? E aí muitos aviões começaram, e helicópteros, e eu vi paraquedistas. Era como se tivesse tendo uma investigação ali. Então, quando hoje eu peguei essas informações, eu pensei comigo, por que que eu vi isso naquela época? Isso já faz, pessoal, já faz bem uns 8 anos que eu vi. E na ocasião eu perguntei, por que eu vi isso? E a resposta, um dia você vai saber, mas aqui é um dos locais onde tem portais. E agora eu acho que essa notícia aqui está nos revelando isso. E aí outra notícia, dentro desse mesmo tema. A NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, é uma das agências mais assim fortes que eles têm lá, confirmou recentemente, isso não é papo de místico, que os Estados Unidos, sim, mantêm comunicação com seres extraterrestres. Essa notícia foi oficial.
O Pentágono também começou a lançar, a divulgar, e ele já divulgou 1.574 páginas dos chamados Arquivo X, só que esses são reais, relacionados com o seu programa secreto sobre OVNIs. O projeto de divulgação do fenômeno UFO e de OVNIs está de vento em popa, vejam isso acontecendo. Então, se isso está acontecendo agora, essa divulgação, começando assim, devagar, eles não estão ainda, porque eles têm muita coisa, mas eles vão começar a divulgar e tem uma razão para isso. Então, comecemos a nos acostumar com este tema sem medo, tá bem? É uma irmandade superior que está se aproximando aqui de nós. Então, revelações como estas vão acontecer cada vez mais, pois se trata de algo que a confederação, que são seres que se comunicam com os seres da Terra, já está, assim, forçando para que os órgãos governamentais comecem a divulgar oficialmente. Então, ainda hoje, nós não temos ainda muitos dados, mas nós tivemos um filme que foi mandado para nós, e aqui quero fazer, assim, uma observação. Daqui a pouco tempo, nós teremos aqui uma estrutura com vocês, onde nós conseguiremos compartilhar fotos, tudo, filmes, com vocês. A gente está se ajustando aqui, tá bem? E não vai mais ser assim, só eu falar, a gente vai compartilhar com vocês as imagens. Então, assim, vai ser muito bacana. Nós estamos muito felizes que nós vamos nos acostumando, né, com as questões tecnológicas, e brevemente nós vamos trazer isso. Então, hoje ainda, nós recebemos o pessoal está colocando aqui, por isso que nós precisamos do like de vocês, que vocês ajudem, colaborem com o nosso canal, para que a gente melhore cada vez mais a tecnologia, tudo que nós compartilhamos com vocês. Gratidão, ó. Então, hoje, nós recebemos um pouco, na parte da tarde, um vídeo de um pessoal do Rio de Janeiro que filmou, parece que aconteceu ontem, se a gente entendeu bem, filmou ali grandes bolas no céu, muitos objetos bem grandes, bem próximos, tinha uma luz dourada, né? Parecia uns 4 ou 5, e eles foram se aproximando, e deu para ver que era algo assim, não foi montagem, porque os que estavam filmando chamaram amigos, chamaram esposa, eles estavam na sacada de um prédio, começaram até a ficar muito, assim, com medo até, e aí aquilo acontecendo. Então, dentro em breve, nós vamos saber mais o que é isso. E, em futuro próximo, a nave do Comando Esmeralda, que é o comando que trabalha com a cura do planeta Terra e dos seres da Terra, é a nave maior que também tem ali com ela a nave de comando Ein Sof-Or, que é o comando, a tecnologia que nós compartilhamos com vocês quando nós fazemos os nossos trabalhos de cura, que muitos de vocês já participaram e perceberam que acontecem coisas bastante diferenciadas. Daqui pouquíssimo tempo, a nave do Comando Esmeralda, ela vai começar a aparecer no céu. E ela vai aparecer mesmo com um brilho de cor verde esmeralda, como se ela fosse ali uma grande pedra preciosa. Nós já recebemos essa notícia, os contatados já receberam a notícia sobre isso. E isso significa o quê a nível interno? Significa que nós, seres da Terra, estamos sendo abraçados pela irmandade de luz,
pela hierarquia, e pelos confederados. O Comando Esmeralda trabalha com seres alinhados com a hierarquia do arcanjo Rafael, com o mestre Larion e com todos os grandes seres que trabalham no raio verde da cura. Então, eles não são anjos invisíveis de algodão abstratos, eles são seres mais avançados que estão se aproximando da Terra através dos seres da Confederação e dos seres da grande fraternidade branca. E aí, outro dado que eu quero falar para vocês, que nós já comentamos em eventos passados, em reuniões passadas, o Elon Musk, que veio para o Brasil, que vai aqui montar umas empresas no Brasil, que talvez vá trabalhar aqui com a nossa ali, agora vou esquecer o nome, aonde lança os mísseis, a base de Alcântara, né? A base de Alcântara, que é tão especial no Brasil, é o único local do mundo onde pode ser lançados foguetes durante o ano todo. Olha que especial que é isso tem no Brasil. Talvez seja um dos interesses do Elon Musk. No nosso oráculo de Tote, nós vimos que sim, que grandes empresas e parcerias vão acontecer aqui. Não, no nosso oráculo não aparece nada de ruim, no nosso não. Eu sei que tem algumas linhas aí dizendo a desfavor e outras sendo positivas. A nossa também tem uma visão positiva sobre isso. E o Elon Musk tem falado muito, né, nos canais dele ou em algumas reuniões, ele tem falado que os extraterrestres estão chegando. Então, também, para um cara que tem sempre algum objeto lá em cima, ele também está falando sobre isso. Então, é muito importante que o oráculo de Tote também coloque tudo isso para vocês, porque está acontecendo uma abertura de consciência com estas informações. Agora vamos compartilhar outras informações que também nos convidam a realizar o exercício filosófico da reflexão e do questionamento, tá bem? Para que aconteça conosco a transformação positiva. Então, o Julian Assange, que é o que criou o Wikileaks, né? Nós temos aqui uma notícia triste, né? Que ele está começando o processo para ele ser extraditado para os Estados Unidos. E esse personagem, ele teve um papel muito importante, porque foi ele que teve a coragem de começar a divulgar coisas que ficavam ocultadas. E é necessário que esse movimento comece a acontecer no planeta Terra para que haja a transformação, para que haja um nível de conscientização maior da nossa parte, para que a gente possa trabalhar com informações superiores. E ele foi um dos caras que começou a fazer isso. Eu não vou entrar em questão se isso é certo ou errado, eu não vou entrar nessa questão, mas eu vou entrar em questão de algumas coisas importantes que nós temos que ter em mente. Ele divulgou mais de 700 mil documentos secretos. 700 mil. É claro que os governos têm que ter documentos secretos, pessoal. É óbvio que sim, concordamos. Não estou aqui falando que ele está certo, tá bem? Mas estou aqui querendo que nós possamos fazer uma reflexão. Porque dentro desses documentos tem, assim, alguns assuntos muito interessantes. Dentre eles, o verdadeiro motivo das guerras do Afeganistão e do Iraque. Será que os motivos que nos colocam para as guerras são aqueles mesmos? Será que o que é colocado na mídia é aquele motivo mesmo? Ou a mídia é comprada para falar o que é necessário falar, o que algumas pessoas pedem para falar, né? Entre outros documentos ali, tem sobre as pesquisas dos mundos intraterrenos e dos seres intraterrenos. Eles têm uma documentação farta sobre isso.
Tem também nesses documentos falando sobre os Stargates, os portais dimensionais. Então, tudo isso ele foi revelando e agora parece que está muita coisa sendo feita filme. Por quê? Porque nós estamos no momento em que as coisas vão começar a surgir. Muita coisa vai começar a vir para nós. Tecnologia do Tesla, que era tudo fechado, começou faz 10 anos a ser divulgado, cada vez divulgação de mais máquinas, os engenheiros eletrônicos cada vez fazendo coisas cada vez mais especiais. Tudo isso a gente tem que saber, porque daí a gente consegue atrair a evolução para nós. Outra notícia, o major general russo Igor Konashenkov entregou para a ONU parte da documentação sobre a relação de algumas classes ali do governo americano e de algumas pessoas com os 46 laboratórios mantidos secretos na Ucrânia. E o Pentágono, após eles entregarem isso, assumiu oficialmente que o governo dos Estados Unidos apoiou mesmo e financiou os trabalhos desses 46 laboratórios que eram mantidos à margem, né, da informação oficial de pesquisa biológica na Ucrânia nos últimos 20 anos. Mas o Pentágono, ele colocou na documentação que se tratam de pesquisas específicas para colaborar para que o mundo não proteger o mundo de agentes biológicos perigosos. Se é isso, nós, como cidadãos aqui do planeta, temos que refletir e perguntar: se era assim, por que era secreto? E por que os laboratórios não estavam divulgados oficialmente? O que de fato acontecia ali? Nós, do Oráculo de Thoth, compartilhamos com vocês há muito tempo que desde que começou essa coisa do bichinho aí, nós entramos em guerra. Não em guerra, nós falamos isso há anos atrás, hein? Não em guerra de nação contra nação, lembram? Mas de guerra de grupo contra grupo. Então, o que está acontecendo hoje é a continuação dessa guerra. Só que nós temos que refletir a narrativa que é dada por tal ou qual fonte. Nós temos que ter consciência de tudo isso. Então, brevemente, os oráculos estão dizendo, o oráculo de Thoth nos diz que brevemente nós vamos ter notícias de mais laboratórios secretos em outras partes do mundo. Porque o grupo que trabalha para desmantelar a Ordem Negra está trabalhando muito e isso está acontecendo pouco a pouco. O governo obscuro do mundo, o governo que manda no mundo, mas que trabalha com questões involutivas, estou falando de pessoas mesmo, passará essas coisas, essas tramas obscuras, elas passarão a ser reveladas cada vez mais e nós precisamos estar atentos, pois caberá a nós, como sociedade, mudar o cenário. Porque nós temos que querer mudar. Nós temos que querer o melhor. Nós temos que trabalhar a nossa consciência. Nós temos que clamar por ajuda para os seres superiores. Nós temos que clamar por justiça. Nós somos os participantes e os que decidem o que acontece aqui dentro. Agora, outros assuntos que vão também corroborar o que nós do Oráculo de Thoth estamos falando há vários anos. Revistas científicas já estão informando que o núcleo da Terra está oscilando e mudando de direção. Não tenham medo. Isso foi falado há muito tempo, desde que nós colocamos para vocês que o arcanjo Uriel, com as suas hostes, começou a pedir, isso há 4 anos atrás, começou a pedir para todos nós
mudar o modo como nós tratamos o planeta e a natureza. O planeta vai responder. Acontecerão em alguns locais do planeta grandes dificuldades. Vamos nos alinhar com o comportamento fraterno. Foi isso que Arcanjo Uriel pediu nos oráculos. Ele irradiou essa comunicação para todos os oráculos do mundo inteiro que trabalham com a hierarquia. Ele irradiou a comunicação. Comecem a mudar o modo como vocês lidam com a natureza e com os seres da natureza. Respeito, fraternidade, mudança de conduta. Porque senão a Terra vai responder. Só que aconteceram grandes mudanças. Muitos trabalhadores da luz vêm trabalhando muito, firmemente. E graças a esses trabalhadores da luz, então você que está aí me ouvindo, né, que é uma trabalhadora da luz, que é um trabalhador da luz, graças ao seu trabalho, muita coisa nós fomos liberados, de muitas coisas catastróficas. Fomos mesmo. Já não tivemos a Terceira Guerra Mundial que tanto fomentaram para ter. E os cataclismas do planeta já eram para ter acontecido vários, e já não estão acontecendo. A explosão solar, o pulso solar, os cientistas não estão entendendo como é que a Terra não foi afetada. Não foi afetada devido à tecnologia da Confederação, que se colocou ali entre o Sol e nós. Isso já está sendo falado, assim, porque ninguém entende como não aconteceu nada. E aqui eu repito, é graças a você, trabalhadora da luz. Graças a você, trabalhador da luz. Mas, há tempos atrás, os oráculos falaram que iam acontecer fenômenos no centro da Terra, não é? E olha o que a revista científica fala agora. O núcleo da Terra está oscilando e mudando de direção. A revista científica, Science Advances, registrou que esse movimento não é constante como se pensava que era, e que o núcleo da Terra está crescendo de forma intrigante. O que os contatados vêm recebendo de informação já há muito tempo é que estamos entrando num local do espaço de alta frequência, que nós já compartilhamos com vocês em lives passadas, que nós estamos caminhando e entrando a parte do espaço que se chama cinturão de fótons, e que o núcleo da Terra, ele está se aquecendo devido à aceleração de frequência que está mudando gradualmente o campo magnético do planeta Terra. Então, é por isso também que está sendo entregue as terapias que trabalham com frequências, que nós até trabalhamos com isso com vocês. Nós temos hoje à disposição, ainda bem, né, a tecnologia para montarmos terapias com frequências e com ressonância. Por quê? Porque nós temos que ir nos adequando a estas frequências elevadíssimas. Porque nós estamos mudando e o nosso corpo físico tem que ir se acostumando com isso. Por causa dessas frequências, está mexendo no centro da Terra e está tendo essa mudança. O que os oráculos dizem? O que o oráculo de Thoth diz? Haverá regiões do planeta que sofrerão aí alguns acontecimentos. E outras regiões, como se não acontecesse nada. O trabalhador da luz, o que estiver se harmonizando com sua presença divina de forma correta, aprendendo como se faz isso através das obras sagradas, né? Esse trabalhador da luz, ele vai saber para onde ele deve se dirigir em tal ou qual momento. Isso vai acontecer. Não precisa ter medo. Entendem? Então, mais uma vez, é um chamamento. Trabalhem, comecem a trabalhar evolutivamente. Comecemos a nos alinhar com nossa presença divina,
porque é muito necessário. É agora ou agora. Nós temos que realizar esse trabalho. E aí nós já falamos para vocês sobre o portal 666, que hoje é o dia desse portal também. Então, é um portal que nos chama a viver transformação, a escolher o que é evolutivo, e dependendo da nossa escolha, é o que vai acontecer na nossa vida. É isso que o portal nos diz. E é um portal que também traz uma frequência altíssima e ele traz abertura para informações totalmente novas. Então, se o que eu estou falando aqui para alguns é muito novo, se preparem, porque a partir de agora, nos próximos meses, nós só vamos ter daqui para mais, tá bem? A ressonância Schumann, que é a frequência em que a Terra vibra, também está altíssima nos últimos meses, razão pela qual nós temos que trabalhar nossa frequência, porque senão a gente tem um desnorteio. Hoje ela ficou em 48, pelo que nós vimos aqui, nosso pessoal do Centro de Ressonância do Templo Harmonia viu. Então, a elevação da frequência da Terra, que está acontecendo demais, ela causa um efeito em nosso campo eletromagnético, no nosso campo. E sentimos o tempo de forma diferente por causa disso. O dia fica mais curto e, devido a isso, nós passamos a acelerar muito o nosso ritmo para dar conta de todos os afazeres. Mas aí nós tivemos uma orientação dos instrutores maiores. Não é que vocês tenham que acelerar para vocês darem conta de fazer tudo o que vocês precisam fazer. O que é indicado pela sabedoria que se faça nesse momento é que vocês aprendam a deixar de lado ações que não sejam mais necessárias, que vocês podem abrir mão de determinadas condutas, de determinadas leituras, de determinados afazeres, de coisas completamente assim banais. Nós temos que aprender a só focar no que é útil, a usar a fala para só falar o que é necessário, não ficar de conversa fiada, não ficar várias horas falando coisas que não levam a nada. Nós estamos recebendo o convite de mudar a nossa conduta e focar apenas no que é necessário. Economizar energia apenas para o que é necessário, não é? Então, é um aprendizado. Tem uma pergunta sobre a frequência Schumann. Então, a Nadejda, olá, querida, boa noite. Ela pergunta aqui, Maga, a frequência Schumann desses últimos dias foi muito intensa. Isso. Como age nos nossos 4 corpos? Ela age assim como nós descrevemos aqui. Acontece um monte assim de desnorteio na gente. Nós ficamos assim com a mente meio atrapalhada, a gente não consegue focar. Uns têm insônia, outros dormem demais. Em cada um é um pouquinho diferente também. Dá taquicardia, dá zumbido no ouvido, né? Em muitos tem enjoo. Tudo aquilo que é assim, imagina você entrando num lugar que tem um som que é diferente, você não estava acostumada. Então, tudo isso acontece. E aquela coisa também que a mente parece que está um embaralhamento de coisas. É o que nós estamos dizendo aqui. Nós vamos ir agora, com o tempo, nos adaptando a essa nova frequência. Mas, num primeiro momento, ela vai nos desnortear um pouco. Vertigem. Eu tenho vertigem direto. Eu falei zumbido no ouvido? Será que falou, né? Vertigem é muito comum. Quase que aquela sensação de desmaio. Às vezes um calor que aperta e vai subindo. E aí, qual é a recomendação? Não ter medo. Firma. Na hora que sentir o mal-estar, firma.
medita na presença divina, vê a presença divina te abraçando, pede ajuda para a presença divina, pede ajuda para o Espírito Sagrado, Ruach HaKodesh, para a presença divina Shekinah, Shekinah. Peça ajuda para Nossa Senhora, peça ajuda para o Mestre Jesus, peça ajuda para o Arcanjo Rafael, para quem você tem devoção. Eles ajudam, eles estão nos ajudando diretamente. Por isso a nave do Comando Esmeralda está tão próxima da Terra. Por isso a nave do Comando Ein Sof-Or está tão próxima da Terra, inclusive compartilhando tecnologia. Então, e nisso a gente vai se acostumando, tá bem? É como o tempo acelerado, a gente acha estranho, mas estamos nos adaptando. Isso. E aí vocês viram a dica que nós recebemos aqui dos seres da Grande Fraternidade Branca? Não fiquem acelerando tanto para dar conta de fazer tudo o que vocês fazem. A dica é: observem o que vocês fazem, que já não tem importância, já não é mais momento, já não tem razão nenhuma, é tempo perdido. Como por exemplo, o que, Madá Prisca? Ficar horas conversando da vida da vizinha. Eu estou dando só um exemplo, tá bem? Uma conversa que utilidade tem evolutiva, o pessoal está indo aqui. Mas vocês sabem como eu sou maga prisca, eu sou maga, né? Então, que utilidade tem uma conversa dessa? Não é? Vai prejudicar energeticamente a coitada da vizinha, vai prejudicar quem estiver falando também, porque vai estar fazendo ponte energética para receber, se a vizinha tiver ali uma nuvenzinha negra, nela vai vir para você que está falando dela. Então, a hierarquia está falando assim, para que vocês vão continuar nesse comportamento? Ele é totalmente dispensável, não tem utilidade nenhuma. Então, o que os seres da hierarquia, da grande fraternidade estão nos ensinando? Larguem o que não importa mais. Larguem isso para que o tempo seja utilizado de melhor forma. O que foi que você, pessoal aqui? Ele colocou, estamos envelhecendo. A hierarquia está falando, estamos envelhecendo. A gente brinca. Piada aqui entre nós tem uma piada entre nós aqui, que trabalhamos aqui até no centro de terapia, a gente corre para lá, para cá. E quando algum de nós, às vezes, fica com alguma questão, como eu aqui falando muito, mas fui eu que criei essa. Vocês sabem como eu sou boa de criar, né? Fui eu que criei. Então, uma vez estava lá acontecendo algo e demorando muito, falando, e eu falei a primeira vez assim, pessoal, vamos com isso, pessoal, eu estou envelhecendo aqui. E agora virou uma frase que a gente fala toda hora, mas o Moriarty está aqui dizendo que a hierarquia, a grande fraternidade branca, ela deve nos ver fazendo essas coisas todas, deve falar, meu Deus, nós estamos envelhecendo aqui, vai passar mais um ciclo, mais uma era, e a raça humana ainda tem uns comportamentos totalmente dispensáveis. Então, a Ana colocou aqui para nós, oi Ana, boa noite. Depois que eu recebi o totem, o zumbido no ouvido parou. Olha aí que maravilha. Justamente, o Templo Harmonia e os espaços terapêuticos que tem no Templo Harmonia e o espaço de radiestesias, junto com o espaço que desenvolve as artes, nós nos unimos com tudo que nós podíamos para criar objetos simples, práticos, que são os totens, falamos deles em outras lives, para compartilhar com vocês. Por quê? Porque tanto a grande fraternidade, como a mentoria espiritual superior, como os instrutores maiores do templo, que são pessoas encarnadas, tá? Não são espíritos, eles pediram, comecem a compartilhar, e muita coisa nova virá, tecnologia nova. E por quê? Porque isso ajuda, e olha aí o depoimento, não é? Ajuda mesmo. Todos os dias nós recebemos muitas mensagens de vocês nos informando sobre
as mudanças positivas. Então, é uma grande alegria. Gratidão. E a Marlene, oi Marlene, boa noite, ela colocou aqui para nós. As crianças também passam por estes sintomas físicos? Passam. As crianças, os bebês, os animais, todos eles passam por estes sintomas. As crianças têm que ser ajudadas. Elas têm que receber passes magnéticos longitudinais. Elas têm que beber água fluidificada ou água colocada ali, né, no totem. Aí vocês fazem as orações de vocês com a água ali no totem. E aí depois vocês deem essa água para as crianças beberem, para os bebês beberem. Nós precisamos criar recursos para ajudá-los. Muitas crianças estão super descoladas com isso, elas já estão mudando, assim, naturalmente, mas tem algumas não, que precisam ser ajudadas com isso sim. Então, para terminar, era até uma pauta que eu ia falar sobre as crianças também. Vão acontecer muito mais coisas nos próximos meses, nós vamos receber notícias de mudanças no escalão militar, de eventos que vão estar acontecendo, vão estar acontecendo processos judiciais, aliás, eles já estão acontecendo, processos judiciais que estão acontecendo na calada, e tem muita gente grande aí, de todos os setores, que já estão sendo processadas judicialmente por grandes esquemões. Os processos ainda estão acontecendo na oculta, e essas pessoas, às vezes, estão tendo uma vida natural, mas tem muita gente que já está com tornozeleira eletrônica. E isso o oráculo de Thoth nos falou alguns anos atrás, já está acontecendo, e brevemente nós vamos saber o que é que está rolando de fato. O oráculo também faz um anúncio aqui que brevemente nós teremos oficializada a notícia da morte de uma importante rainha da Europa. E muitos já dizem que já aconteceu isso, por isso que eu coloquei aqui que a notícia será oficializada. Isso vai desencadear o início das revelações das mudanças dos poderes do mundo. Aí vocês reflitam aí. O poder está saindo das mãos dos governantes da Cabala Negra e passando para as mãos dos que estão trabalhando com a confederação e com a hierarquia, que já está intimamente ligada aos processos de muitos governos. Nós falamos isso nas lives internas, para quem é do grupo, né? Mas agora os instrutores pediram para a gente começar a falar aqui também. Como o nosso oráculo vem falando desde o início dos bichinhos aí, nós estamos vivendo aí uma guerra e, assim, tudo leva a crer pelas notícias que o oráculo nos dá e as notícias que já estão começando a ser divulgadas, que o lado negro da força está perdendo. O pessoal, os governantes da Cabala Negra estão muito fragilizados. As nações não aceitaram os acordos que as duas instituições que têm Organização Mundial, tanto a de comércio como a de saúde, quiseram colocar, porque eles consideraram que isso ia ser um perigo para a soberania nacional e para a soberania pessoal. O oráculo de Thoth, o Templo Harmonia, trabalhou muito com os seus trabalhadores da luz, fazendo oração para que Arcanjo Miguel manifestasse a justiça. E se isso tivesse acontecido, ia ser um grande perigo, porque apenas uma instituição mundial mandar no planeta inteiro, o que é isso? É muito perigoso, né? Então, nós devemos agradecer, porque neste momento, esse plano não deu certo, e essa agenda globalista para 2030, onde eles declararam claramente na reunião deles, onde é mesmo a reunião que eles fazem em Davos, eu fiquei espantada. Eles declararam
claramente nos discursos que a agenda para 2030, uma das pautas era diminuir a população, outra das pautas era ter controle sobre as decisões pessoais, sobre o que se deve comer e o que se deve usar como medicação. Então, assim, eu fiquei espantada ao ouvir ali os discursos, como eles não têm nenhum pudor em colocar isso claramente. Sabe por quê? Porque a maioria da sociedade humana não questiona, não presta atenção. E por causa disso, nós podemos pagar um preço muito alto em sofrimento, em viver assim um planeta inteiro rendido a forças involutivas. Então, mais uma vez eu digo, gratidão a você, trabalhadora da luz, gratidão a você, trabalhador da luz, de diferentes linhas religiosas que se uniram, responderam à solicitação de uma Mãe Maria, de um arcanjo Rafael, de uma grande fraternidade branca, de várias religiões diferentes aí, e que mudaram isso. A gente não tem consciência ainda do que nós fomos liberados, tá bem? Para terminar, o Banco Central do Brasil, ele vem adquirindo ouro para ele e se ajustar para quando o projeto GESARA for anunciado. Eu estou falando isso aqui agora, aí depois a gente vai aprofundar, tá bem? Está previsto aí pelo oráculo o colapso financeiro em muitas nações, mas também está previsto que muitas nações vão se fortalecer grandemente e elas vão começar a viver um novo modelo econômico. E o Brasil está dentre elas. Então, é uma grande notícia, o oráculo está dando como notícia. E aí, dentro em breve, nós veremos isso acontecer. Eu vou parar por aqui, né, porque já ficamos muito tempo, e eu vou agora responder as perguntas que vocês estiverem fazendo, tá bem? Só um momentinho para beber uma aguinha, dá licença. Bom, aqui o Ian, né, colocou que o oráculo está com um valor muito alto. Sabe o que é, Ian? O oráculo, ele não é só assim. Às vezes a pessoa pensa que o oráculo é como um jogo de carta de tarô, né? Que tá ali, né? Aquela fechado. O oráculo é quase que uma terapia. Ele tem muita coisa. E ao longo do ano, nós estamos entregando ainda mais coisas que nos foram pedidas pelos instrutores maiores para esse momento evolutivo. Meditações, sempre estamos fazendo as meditações. Tem terapia de frequência ali, que só ela valeria o preço do oráculo. E ela está lá disponibilizada para quem adquire o oráculo. Tem outras terapias também. Aí o pessoal colocou aqui para eu lembrar tudo que tem. Envolve vários profissionais, envolve terapeutas, envolve metafísica, envolve astrologia, envolve ressonância, envolve tecnologia. Então é aqui, tem 38 vídeos no total. Tem um módulo de introdução que explica toda a história. Tem a descrição da personalidade, a personalidade com a qual nós vemos aqui com essa bagagem para a gente expressar, para a gente ter a nossa conduta evolutiva. Aí tem os ciclos da vida, que é um estudo cabalístico, assim, muito importante. Ninguém aqui dessa sala que está aqui trabalhando hoje vive sem os ciclos da vida. Tudo que a gente faz é pautado nisso. É um estudo cabalístico que divide, que fala períodos do ano que são bons para todos os assuntos da sua vida, como comprar, vender, casar, fazer cirurgia, tudo, e que diz os períodos que não são bons para você tomar determinadas ações. E aí você navega nesse fluxo. Então é um estudo cabalístico profundíssimo. Só ele
já seria mais do que é o oráculo. Aí nós temos as previsões do ano, para que a gente se alinhe também com a pauta evolutiva. Não é só previsão, vai acontecer isso e isso. E tem as previsões pessoais também, não é? Então, as previsões do ano não são só o que nós estamos falando aqui. Nós temos as previsões do ano, que é a pauta evolutiva para o planeta. Isso que nós estamos fazendo aqui é a atualização do oráculo de Tote. Então, você ainda recebe por que, que as coisas estão acontecendo no planeta, o que, que é relacionado com a sua evolução. E aí tem a extensão disso. Para quem tem o oráculo de Tote, tem a extensão no pátio interno, que é a meditação que vocês já estão recebendo, que é só para quem tem o oráculo, né? Eu não sei se já foi anunciada, né? Que está... A extensão da atualização. E tem a extensão da atualização. Tudo isso você recebe. Aí tem mais... A meditação já está lá também. Isso, e a meditação já está lá. Tem mais 8 bônus, né? Então, são atualizações mensais, meditações, tem o bônus ciclos da saúde. Então, é por isso. Ele envolve muitos terapeutas, muitos metafísicos, o pessoal que mexe com a cabala, o pessoal que mexe com a numerologia, o pessoal que mexe com a astrologia, envolve os radiestesistas que montam as frequências, que montam as músicas com ressonância. As músicas, elas têm ressonância para nos ajudar naquele período. Então, é por isso que ele tem esse valor, tá bem? Então, aí vamos para as próximas perguntas. A Morgana, boa noite, querida. Ela colocou aqui para nós. Eu mesma não conhecia o oráculo, mas quando comprei e assisti às aulas, fiquei apaixonada. Quero o meu todo ano, de agora em diante. É um investimento de autoconhecimento, o oráculo de Tote. Isso, é um investimento de autoconhecimento. Aí você colocou com muita preciosidade aí. E assim, deixa eu explicar todo ano, porque você adquire o oráculo de Tote e ele vai servir para sempre. Os ciclos da vida que estão ali para você, você vai usar sempre, ele não muda. O que muda todo ano? Só o módulo de previsões, tá bem? E as atualizações que a gente está fazendo internamente para quem tem o oráculo. Só isso que muda. E aí ele tem um valor diferenciado, menor, tá bem? Então, você que comprou já o oráculo, se você quiser, você compra as suas previsões do ano, tá bem? E ela colocou aqui também, as meditações do oráculo são preciosas. São, Morgana, e vocês todos que trabalham com elas, gratidão. A de Júpiter e Netuno é sensacional. Foi um trabalho, assim, muito especial, envolveu muitos profissionais. Então, realmente, a gente procura entregar algo que não tem, né, para vocês, algo que ninguém faz, porque nós temos aqui essa equipe primorosa, que além de ter profissionais de diferentes áreas, todos esses profissionais que trabalham no espaço terapêutico, nos consultórios, eles também são templários, porque nós todos fazemos parte do Templo Harmonia. Então, as nossas terapias, elas são atreladas ao Templo Harmonia. Então, todos nós temos, além de tudo, esse trabalho místico, né? Então, muda muito a energia do material que nós entregamos para vocês. E a Renata, lindamente, gentilmente, gratidão, boa noite, Renata colocou aqui para nós, faço da Morgana as minhas palavras, gratidão. E a Ivone colocou aqui para gente, boa noite a todos, feliz com essa união em amor. A Ivone é uma das grandes trabalhadoras do Templo Harmonia, tá bem? Ela tem aí vários trabalhos junto conosco. Aí a Morgana colocou aqui para nós.
É lindo ouvir a maga querida falar disso, porque o que aparece para mim na hora, eu conecto com o que foi apontado no oráculo. Olha que especial! É impressionante a assertividade, é de uma sabedoria profunda. O oráculo Tote, né, pessoal, ele desenvolveu ciência que nós só vamos entender daqui a um tempo. Vai ser muita coisa revelada agora, a partir dos próximos anos. Câmaras que estão sendo descobertas, e a gente vai entender melhor o que é essa tecnologia, né, de ler oráculo, nesse sentido que ele colocou. A Sil colocou aqui para nós, né, a nossa alquimista querida. Dei uma faxina na vida aqui na última semana, reformulei um processo de muitos anos. Hoje uma travessa de vidro explodiu no portal, no dia do portal, né? Na minha cozinha e não me machucou. Recebi uma limpeza do portal, não é? Né? Recebeu uma limpeza do portal. E a Morgana colocou aqui, não, a Maísa, boa noite, Maísa. Boa noite, eu não falei boa noite, né, para você, né, Sil? Boa noite, Maísa. Nossa, eu morava nessa cidade, Caieiras, morava. Saí de lá há quase 10 anos e sempre acontecia essas coisas. Olha aí, nós temos. Que bom, Maísa, que você compartilhou conosco. Vocês sabem que na hora que eu estava escrevendo, nossa, eu recebi a informação, veio na minha mente, podia ter alguém hoje no grupo que morou lá e falasse alguma coisa. Então, na verdade, eu estava recebendo uma informação. Maísa, que coisa preciosa você compartilhar isso conosco. Trabalhamos muito na energia dessa cidade, na casa de apometria, em Franco da Rocha. Essa cidade de Franco da Rocha traz mesmo tudo isso. Então, porque cidades que têm portais dimensionais, elas também são muito tomadas por forças caóticas também. Porque as forças caóticas, elas tentam impedir que esses portais funcionem como conexão com mundos superiores. Então, ali se desenvolve muita coisa. Tem muita cidade que tem portais preciosos e elas ficam bem conturbadas. Gratidão por compartilhar essa informação conosco, gratidão. E a Morgana colocou aqui para nós. Ver essa nave esmeralda deve ser uma experiência, hein? Eu já recebi uma foto, mas eu não estou conseguindo encontrar, mas eu vou achar. Que lindo estarmos neste momento do tempo, ainda bem, porque chega de inquisição, né? Apesar que estamos vivendo algo ainda, né? Não é verdade, amigos? Olha, o que a Morgana está falando, eu entendo tanto, porque a história da humanidade, e agora nós estamos vivendo o último período, onde tudo vai se abrir, eu te entendo, realmente. Eu sinto uma alegria que as palavras não conseguem explicar por isso. É verdade, eu te entendo, eu também sinto e não consigo também explicar com palavras. E aí a Sil colocou aqui para nós novamente. Quando será que vamos ter acesso ao elixir da juventude? Ai, tomara que seja breve, né? Também isso vamos ter, né? Maga, você acredita que nessa encarnação ainda receberemos tecnologia para viver média de 300 anos? Bom, vocês já me acham louca mesmo, então eu não vou. Eu acho, Sil. Eu acho que vai ser nessa. Se não for, eu preciso acreditar, entende? Mas tudo leva a crer que sim, pelo que estão falando e pelo que está acontecendo, e pelo que a Cabala está informando, eu acho que sim. Vai ser assim, brevemente. Mas, para que isso aconteça,
é algo assim que não está definido, assim, já é fato. Precisa que haja um número de pessoas X trabalhando com a consciência superior. Senão isso não se manifestará. Não é que isso já está programado para acontecer. Isso está programado e tem grandes chances de acontecer se os trabalhadores da luz, se as pessoas que quiserem assumir a pauta evolutiva, trabalhar com a transformação do ser, que não é fácil, mas é totalmente possível, tá bem? Tem muita gente que diz, mas não é nada fácil mudar para melhor. Não é fácil, mas é completamente possível. É ter aquele querer, e na hora que o impulso desarmônico vem, você segura e você entrega para a presença divina e diz, não, hoje eu quero ser melhor do que ontem. E vai forçando. E aí, naquele dia, não conseguiu, aí vai, se compromete para fazer da próxima. Esse comprometimento. Então, que haja essa mudança de consciência global, né? E o Moriarty, ele está colocando aqui para nós, porque se não houver mudança de consciência, viver 300 anos vai ser pedreira, hein? Vai ser muito difícil, né? Mas só vive 300 anos realmente quem conseguir mudar, né, Moriarty? Então, vamos lá. Aí a Diene, boa noite, Diene. Ela colocou aqui para nós. Eu tenho sonhado constantemente com revelações deste tipo. Naves, luzes, objetos coloridos, e em todos estes sonhos sinto uma alegria indescritível, Maga. Te entendo perfeitamente. Fale-nos um pouco mais sobre o verdadeiro motivo das guerras no Oriente Médio, se não aqui nas lives internas. As guerras no Oriente Médio foram para eles pegarem tecnologia ancestral que estão ali enterradas naquelas terras, para colocar as mãos nos portais Stargates que eles descobriram, para entrar em câmaras dos antigos sumérios, em equipamentos, e para adentrar alguns locais que estão sendo chamados de arcas, e eles descobriram onde estão. Quem tiver o controle disso, então tem o controle aí de muita coisa. Então, nessa época, foi para isso. E nas lives internas, eu posso compartilhar mais informações com vocês, sim. Tá bem? E a Jenny também colocou aqui para nós. O portal 666 do dia de hoje tem a ver com o número da besta informado na Bíblia? Quero aqui dizer que, como sou uma estudante do Apocalipse do João Evangelista, esse número pode até estar um pouco diferente na Bíblia, tá bem? Mas aí é para quando a gente estudar isso. Não tem a ver com o número da besta do Apocalipse. Então, numa live anterior eu expliquei o número, o círculo, ele representa o divino, o Altíssimo. Então, o número 9 tem o círculo para cima, né? Então, o Altíssimo, o divino, está nos planos espirituais. E o número 6 tem o círculo para baixo. Então, a presença divina, o Altíssimo, está na matéria. O número 666 tem os 3 círculos para baixo. Ou seja, é a manifestação da presença divina nos 3 aspectos da matéria, que seria o físico, o emocional e o mental. Ou, se vocês quiserem, o físico, o energético e o espiritual. É tríade. O correto, o evolutivo, é que o ser viva o círculo, a presença divina, no aspecto físico, no aspecto emocional e no aspecto mental. E aí ele vivendo com mestria esses 3 realizações, se você somar o 6, o 6, o 6 dá o número 18, que aí somado dá o número 9. Aí o círculo vai para cima novamente.
Vocês entendem? Seria isso. Por que que no Apocalipse de João ficou 666 como o número da besta? Porque as forças involutivas de N, as forças caóticas, os arcontes que nós estudamos no curso Cristianismo Iniciático, eles querem prender a presença divina na matéria caótica. Não querem que ela suba, ascensione, se transforme no 18 para se transformar no 9. Entende? Ela quer prender essa presença divina na matéria. E é isso que eles vêm fazendo há milênios. E agora isso vai ser transformado, né? E é uma síntese dos números 3 e 6, que é o estudo dessa transformação, que é a Cabala, que é a Cabala pitagórica, que é esse estudo transcendente. Então, tentei aqui colocar em poucas palavras também. A Rose colocou aqui para nós, live ótima. Gratidão, Rose, gratidão. E aí a Conceição, boa noite, Conceição, boa noite, Rose, não falei boa noite. A Conceição colocou aqui para nós. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês do Templo Harmonia. Ontem eu passei por uma grande vivência e graças a todos os estudos e ajuda de vocês, eu consegui passar bem. Gratidão. Gratidão, Conceição. A Lília, boa noite, Lília, colocou aqui para nós. Maga, fico maravilhada com tanta informação. Gratidão, gratidão a você por estar aí firme e forte no trabalho. Gostaria de pedir que falasse um pouco sobre aquele hino da frequência astrológica número 1, que é maravilhoso. Aquilo ali foi uma frequência, né, criada pelos terapeutas do espaço de ressonância do Templo Harmonia. E o decreto ali foi inspirado, eu trabalhei junto com os irmãos do plano sutil para manifestar aquele decreto, eles quiseram que fosse daquela forma, né? Eles falaram muito que nós tínhamos que trabalhar com a energia do acabou-se. Não estou mais nas mãos das forças caóticas, eu decreto, né, a minha... Então foi assim algo também para mim muito especial, aquele decreto, trabalhei assim, tive que trabalhar com muita ressonância para conseguir receber, com muita meditação, né? O pessoal que trabalhou, a Letícia e a equipe dela trabalharam na parte artística para também receber as imagens que iriam causar um efeito na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso supraconsciente, despertando códigos. E o pessoal da ressonância, que é a equipe do Moriarty, também assim trabalhou intensamente para receber as frequências que estavam sendo colocadas para nós. Então foi um trabalho assim em conjunto que gerou aí essa preciosidade, que para nós também, né? Depois, quando nós vimos pronto, nossa, nós nos esforçamos bastante para conseguir colocar, e aí a gente coloca isso para os nossos instrutores aqui. Porque já teve vezes que nós fizemos aquilo, tal, quando nós mostramos para eles, vou falar a verdade, eles falaram, não é isso, não está, não chegou. E aí a gente teve que começar tudo de novo, já aconteceu. Então esse foi primoroso, né? E ele está, um presente para quem adquiriu o oráculo de Thoth, ele está lá como presente. Ele é também compartilhado, né, na nossa loja, né? Mas ele, para quem adquiriu o oráculo de Thoth, ganha esse trabalho de presente, tá bem? E a Silene, ela colocou aqui para nós. Boa noite, Silene. Quanto tempo eu tenho que esperar entre uma meditação e outra? Eu faço a meditação personalizada e a do oráculo de Thoth. No mesmo dia, você está dizendo quanto tempo no mesmo dia? Será que é isso? No mínimo 3 horas. Tá bem? Se for no mesmo dia, umas 3 horas. Tá bem?
para o seu ser conseguir trabalhar tudo aquilo que você recebeu, tá bem? Agora, quando for você faz a ressonância personalizada, né? Porque a ressonância personalizada, né? Se foi desenvolvida aquela que é para você, né? Nós também colocamos para vocês, né? Se você ainda está dentro dos 30 dias da terapia, os primeiros 30 dias, também escute a personalizada, no mínimo uma vez, no máximo 2 por dia. Então, aí você tem que pensar nesse intervalo de 3 horas mesmo entre tudo, né? Se você quiser fazer 2 vezes ao dia, tá bem? Quando vocês notarem que vocês, porque muitos aqui colocam para nós que estão fazendo a ressonância e às vezes passam mal, sente uma vertigem, uma tontura, mas quando aí eu pergunto, que vocês avisam, aí eu fico, né, com vocês acompanhando, eu pergunto, mas quantas vezes você está fazendo? Estou fazendo 5 vezes, mesmo depois dos 30 dias. E às vezes causa mesmo, é muito excesso. O corpo está sendo, sabe, puxado para cima na frequência. Então, vocês têm que encontrar o ponto de equilíbrio de vocês para trabalhar com as frequências, tá bem? Mal ela não faz, mas ela pode causar desconfortos. Então, vocês ajustem isso, tá bem? Geralmente é porque estão fazendo demais, né? Dormem com o fone de ouvido e aquilo fica ressoando muito tempo. Então, vocês têm que pensar nisso, tá bom? E a Raquel colocou aqui para nós. Maga, boa noite, Raquel. Você tem informação nova sobre o lançamento da nave da Fundação Cash para a Lua? Então, não temos muita informação. Os grupos, o Moriá faz parte dos grupos. Ele ainda não emitiu nenhum relatório para a gente compartilhar, né, Moriá? O que nós percebemos, Raquel, é uma coisa que assim rolou no grupo, mas não é oficial que eu vou falar, tá bem? Mas assim, parece que não é um objeto que ia para a Lua de forma física. Parece que ele é um objeto que o indivíduo entra dentro dele e consegue fazer a viagem como um corpo astral ou como um corpo mental. E o equipamento propicia isso. Quando a gente ficou ali acompanhando umas reuniões, pareceu isso. Então, pode ser que a gente tenha entendido errado a princípio. Aconteceu, mas talvez tenha sido desse jeito. Não foi daquela forma física que acontece. É um equipamento que propicia que você vá para lá. E nós já estamos com um equipamento, assim, obtendo conhecimento de um equipamento que nós já temos, assim, acesso a informações, que ele realmente rasga a vela e faz com que você perceba outros níveis. É tecnologia Cash, também é tecnologia Tesla. Então, eu acho que se trata mais disso, tá bem? A Silviane falou que parece que está programado o lançamento para dia 22 de julho. Então, aqui a Letícia está falando, que a Silviane disse que parece que está programado um lançamento para o dia 22 de julho. E aí, Silviane, se você souber dessa informação, se o objeto realmente vai fisicamente ou ele propicia a viagem a nível interno, psíquico, você fala pra gente. Ela falou que acha que vai sim, porque ela adquiriu campo gravitacional. Então, vai fisicamente, então. Existem as duas possibilidades. Existe tá bem. Mas ela também vai verificar essa informação. É que o Dr. Cash estava falando que, por enquanto... Fala alto que todo mundo gosta de te escutar, Moriaki. No momento, o Dr. Cash está informando que, no momento, devido à energia conturbada que existe no planeta, ele está evitando viagens, deslocamentos físicos. Ele falou que quando amenizar e passar, inclusive ele deu uma anotação numa live do projeto Gesara, aí é o momento das naves saírem fisicamente. Isso é muito importante que o Moriaki falou.
Porque se o Dr. Cash bobear, vão derrubar o bichinho, né? Isso. Ele, inclusive, notificou que ele estava correndo risco de vida, como Elon Musk também notificou. Pessoal, trabalhadores da luz, nós temos que orar muito e pedir que as hostes do Arcanjo Miguel estejam aqui, abençoando, para que esses grandes trabalhadores que estão trazendo tecnologia de luz para o planeta sejam sempre protegidos. E aí vocês não precisam se preocupar, como alguns falam para nós, assim, mas e se ele não for da luz e for do mal e eu estou pedindo proteção para ele? Peça para o Arcanjo Miguel proteger os trabalhadores da luz. E aí não se preocupe que ele não erra. E você não vai estar fazendo a sua oração, né, infundada, tá bem? Como o mestre falou, veja pelos frutos. O Moriá está aqui lembrando que o Mestre Jesus falou para a gente observar os trabalhadores pelos frutos que surgem do trabalho deles, não é? E aí a Isabel, boa noite, Isabel, colocou aqui para nós. Boa noite, senhora maga. Nossa, só maga ou só prisca. Gratidão, Isabel. Gostaria de expressar minha grande alegria em ter começado o curso Cristianismo Iniciático. Isabel, né, que nós aqui recebemos você, todos nós que estamos aqui, que fazemos parte desta escola iniciática, que você encontre, assim, muita alegria. Que bom que você está apreciando. Estou me sentindo representada como importância feminina no legado do cristianismo. Você vai ver as minhas aulas, Isabel, porque realmente é isso. Nós temos essa tarefa. Você vai entender por quê. Quem é a grande patrocinadora espiritual do Templo Harmonia. Então, realmente, você está sentindo isso, dá uma alegria na gente, não dá? Então, aqui desceu um pouquinho. Obrigada. No curso, eu encontrei assuntos que me vinham nos pensamentos desde a adolescência, mas ninguém conseguia me responder. Mas você explica tão lindamente que fico arrepiada. É tudo tão sagrado. Me sinto reconhecida, recebida, acolhida, reencontrada. Que bonito, Isabel. Que bonito. Gratidão por compartilhar. Estou chorando de alegria. Gratidão profunda a esse grupo maravilhoso. Gratidão a você, trabalhadora da luz, por se unir a nós para fortalecer a ciranda. Gratidão, Isabel. E a Sônia colocou aqui para nós. Esta live está divina. Gratidão, gratidão, Sônia. Boa noite. Gratidão. Uma grande trabalhadora da luz. Aliás, todos vocês, né, que estão, assim, vários que estão dando as mensagens aqui, grandes trabalhadoras da luz, trabalhadores da luz. E aí, acabou, pessoal? Tem mais. A Nadejda colocou aqui para nós também. Sinto a ressonância astrológica tão próspera. Tem feito maravilhas na minha vida. Sou imensamente grata pelo empenho de toda a equipe com harmonia. E nós somos imensamente gratos a vocês, porque cada vez que vocês estão trabalhando com conhecimento, luz, frequências, orações, estudos, vocês estão trazendo o reino divino para a Terra. E estão colaborando para a mudança do planeta. Gratidão a todos vocês. E a Silene colocou aqui para nós. Eu faço a ressonância personalizada há mais de 30 dias. Que bom. Quanto mais, né? Porque vai ficar aí para vocês. E vocês têm esse material precioso para vocês usufruírem, né? Deixa eu ver aqui se acabou, se não acabou. Aqui. Aí eles colocaram. Vou falar rapidamente, mais um pouquinho, e aí nós já vamos encerrar, tá bem? Então, a Silvana colocou aqui para nós que ama o oráculo, é maravilhoso, a Silviane, né? A Silvana
também falou que valor. Sim, pessoal, realmente é relativo. Tudo isso nós agradecemos a vocês pelos depoimentos de vocês, gratidão mesmo. A Morgana colocou para nós: Renata, agora é a minha vez de concordar com você, o preço é muito baixo, tal. Isso, mas vocês vejam como essas perguntas, como o Ian colocou, são importantes, porque elas nos dão oportunidade de mostrar o que é. E o que ele falou é muito correto, né? Porque, por vezes, parece a energia monetária, ela é totalmente simbólica, né? Então, mas nós temos que ter essa... Vocês estão ajudando aos que não conhecem, conhecer, porque nós temos que saber aonde nós vamos investir. Porque tem... eu ia falar uma coisa, tem tanta coisa que não é tão boa por aí, né? Então, nós temos realmente que sentir essa confiança. E eu agradeço a todas vocês que colaboraram para elucidar o Ian. Gratidão, viu? A Roseli colocou assim para nós. Boa noite, Roseli. Faço meu oráculo todo ano, baseio minhas decisões no oráculo, procuro alinhar minha conduta com o que a presença divina espera. Roseli, que lindo o seu depoimento, de todos vocês, esse entendimento de que o oráculo, ele não está dizendo, vai te acontecer isso, isso, isso. Esse entendimento de que o oráculo dá uma inspiração de sabedoria, como nos conduzir. Gratidão. Minha transformação positiva, muita transformação positiva tem acontecido na minha vida, justamente. Por isso que eu coloco aqui para vocês. Conhecer é o verdadeiro poder. E hoje a sociedade humana, tanta coisa foi roubada de nós, que a tecnologia metafísica, espiritual, também foi roubada de nós. Muito do que se compartilha como espiritualidade são coisas vazias, que não nos ajudam. Então, nós que trabalhamos com ferramentas que realmente... Como que nós sabemos que a ferramenta realmente é boa? Como vocês falaram aqui, a nossa vida realmente se transforma por causa daquilo. E aí é a prova de que realmente funciona. E religiões. Nós devemos, eu falo isso para vocês no curso, Cristianismo Iniciático, nós devemos parar de falar de Deus e devemos passar a viver Deus. Porque foi isso que o Mestre Jesus ensinou. E é isso que nós temos que resgatar, não é? Falei demais, né? Gratidão, gratidão a todas vocês, a todos vocês que compartilharam conosco deste momento tão especial e que faça-se a luz em todo o planeta, abençoando todos os seres de todos os reinos. Gratidão e até a próxima, pessoal. Tchau. Lembra que vai ter a extensão. A Letícia está pedindo para eu lembrar que nós vamos ter a extensão do oráculo de Tote a nível interno, tá bem? Gratidão, pessoal. Até mais.